Olá, eu sou Helena Scheffel. Agora vamos gravar mais um vídeo para postar na nossa série de vídeos do YouTube. Eu já falei muito sobre a camada rítmica. Eu tenho vários vídeos postados aí no meu canal sobre a camada rítmica, que é a primeira que a gente deve estudar. Hoje, eu resolvi que a gente vai estudar um pouquinho da camada melódica, que a gente tem estudado menos, por ser uma camada pretensamente mais fácil, mas não é. Veja bem, o que essa camada melódica nos conta? Frases, é feita de frases, é feito com alturas de nota que delimitam uma frase. Cada frase tem uma indicação, né, com uma ligadura de frase, pelo menos nas partituras para piano. E essas frases, a maioria das vezes, não é regra, mas é muito comum as frases terem um tamanho de 4 compassos, 2 a 4 compassos. Então, quando eu vou tocar uma linha melódica, eu tenho que prestar atenção nessas frases. Por quê? Porque essas frases me dão a dinâmica da música, o entendimento da música. Como eu estou falando, eu estou pausando a minha fala em alguns pontos, a música também é a mesma coisa, é como um discurso, só que é um discurso musical. Então, eu vou mostrar uma frase para vocês. Então, agora nós vamos mostrar, exemplificar para vocês uma frase e eu vou tocar ela aqui no piano. É uma frase bem conhecida. Quer ver? Ela tem 4 compassos. Eu começo ela mais suave e vou crescendo e depois diminuo. Eu posso fazer ela toda muito suave, assim. Ou posso fazer também ela toda forte. Ou posso fazer as nuances de um começo e um fim de frase. Então fica. Então, eu chamo de dinâmica essa variação de forte, fraco, meio forte. Então, isso é muito importante nas frases. Isso é muito importante na camada melódica. Define muito o discurso musical. É o que é falado. São as pausas que vão acontecer. É o forte, é o fraco. Então, a gente costuma ver nas frases musicais notações assim. Forte, 2 Fs, muito forte, meso forte e piano. Piano é o suave, é a dinâmica mais suave que tem. Tem uns sinais assim de crescendo, decrescendo, né? Todos esses sinais são importantes para você dar um enfoque no discurso musical. É igual você tá declamando uma poesia. É muito diferente de você ler uma poesia e de você declamá-la no palco, decorada, com todas as nuances de voz. A música é assim também. Quando você lê uma música e quando você toca interpretando, tá? É como se você fosse interpretar uma poesia. Temos também intervalos melódicos. Os intervalos melódicos são as distâncias entre as notas. Então, eu tenho várias distâncias. Eu posso ter distância de 2 notas, de 3 notas, de 4 notas. Então, os intervalos, eles vão ser desde intervalos de segunda, terça, quarta, quinta, sextas, sétimas, oitavas
e daí elas começam a ser duplicadas. Mas os principais intervalos são esses aqui. Quando pula 2 notas, leva o nome, segundas, terças, quartas. Isso tudo tem que ser analisado quando você toca uma frase, quando você toca uma melodia. Você tem que ver esses intervalos. E qual é a ligação que eles têm com a parte harmônica? Com a parte rítmica é fácil ver, né? Quando tem uma melodia, a parte rítmica é primordial, é de primeira importância. E a parte harmônica? Qual é a ligação dessas frases com a parte harmônica? Geralmente, os finais de frase são cadenciados. O que quer dizer isso? É uma cadência harmônica que leva para a tonalidade. Isso a gente vai estudar numa aula futura sobre harmonia. Agora, a gente precisa entender que a cadência harmônica dos acordes, porque o nosso instrumento é um instrumento harmônico, é um instrumento que eu posso fazer vários sons juntos. Então, quando vai terminar a frase, quando a frase está se acabando, então eu estou cadenciando harmonicamente também para um tom de repouso. Isso aí é que é a ligação entre a camada melódica e a camada harmônica. Aí nós temos na camada melódica, muito importante, o dedilhado. O que é isso, dedilhado? Isso é escolher a melhor digitação para cada trecho da música. Você tem que escolher qual é a melhor digitação para cada trecho, para não faltar dedo. E o que eu coloquei aqui? Polegar. O que determina a posição da sua mão no teclado? Vou mostrar aqui no teclado agora. O meu polegar é que vai me guiar aonde que eu devo pôr os outros dedos. Veja bem. Olha essa música. Olha, minha mão ficou nessa posição. E ela está o polegar e todos os dedos estão aqui, obedecendo essa posição. Aí eu vou mudar de posição. Eu venho pra cá. Olha aqui onde foi parar meu polegar. Tá vendo? No sol. Agora eu vou voltar com o meu polegar pra cá. Então, é o meu polegar que direciona o meu posicionamento da mão no teclado. Então, quando eu vou fazer uma escala, eu começo... O meu polegar é que me direciona, ó, eu vou passando o polegar por baixo dos dedos, ó, tá vendo? E assim eu vou deslocando a mão pelo teclado. Eu desloco a mão pelo teclado inteiro, tanto a mão esquerda quanto a mão direita, ó. O polegar vai passando por baixo e vai deslocando a minha mão. Quando eu faço uma escala, eu tô aprendendo um jeito, como que eu vou explicar? Um módulo, eu tô aprendendo, tô envelopando um grupo de notas que quando eu vejo na partitura, depois eu reconheço, entende? E aí eu olhei para a partitura, eu vejo aquele grupo de notas, eu já sei que é uma escala de dó. Então minha mão já vai direto. E eu sei tudo, as escalas todas. Então, qualquer escala que eu identifico na partitura, então eu já consigo tocar, porque eu já sei qual é o dedo que eu vou pôr nela. E onde que vai o meu polegar. O polegar é que vai guiando para onde vai, para cima e para baixo, tá? Olha lá. Ó o polegar.
Veja bem, eu fui até o Ré. Então, o meu polegar que estava nesse Ré tem que vir para cá, ó. Agora, voltou pro Ré. Então, falando sobre o deslocamento da mão, sobre fazer o dedilhado percorrer o teclado, o polegar é que vai comandar. Então, quando eu tiver uma partitura cheia de notinhas, eu vou posicionar o meu polegar com relação às outras notinhas. E aí eu vou poder determinar qual o dedo melhor que eu vou pôr em cada posição. Isso é escolher o dedilhado, pensando sempre em deixar o polegar na posição mais cômoda da sua mão. E daí a gente vai aprender padrões na camada melódica. Da mesma forma que a gente aprendeu padrões na camada rítmica, da mesma forma, a gente vai aprender padrões na camada melódica também. E quais são esses padrões? São padrões que você treina separado, escalas e arpejos. As escalas é que vão dar a linha melódica, o deslocamento da sua mão e os arpejos também. Quando você sabe a escala de memória, você conhece as escalas, você sabe os acidentes que elas têm, inclusive para determinar a tonalidade da música, para determinar a camada harmônica da música, é importante saber as escalas. Então, quando você sabe essas escalas, você toca com mais fluência. Você bate o olho e vê, nossa, isso é um Ré maior, e já sai tocando o Ré maior. Arpejos também. Você bate o olho e viu que é um arpejo de Sol, de Dó, de Ré. A sua mão já obedece e já vai. Então, são padrões que a gente envelopa, só que na camada melódica. E agora, como que a gente faz para aprender essas escalas? Que difícil, né? Que difícil para aprender esses padrões. Vamos aqui ver. Eu botei aqui 3 exemplos de 3 escalas aqui. Como que a gente vai decorar? Como que a gente vai saber os acidentes que elas têm? Para a gente não se perder na hora de fazer um dedilhado, na hora de tocar uma melodia, na hora de ver se está certo ou não. Em primeiro lugar, a gente tem que ver que tem uma sequência de tons e semitons. A escala maior, eu estou fazendo aqui só exemplo da escala maior. Ela tem um tom aqui, um tom aqui, um semitom aqui. Depois ela tem um tom, um tom, um tom e um semitom. Essa sequência de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom é que me dá essa sonoridade de Dó maior. É super importante seguir essa ordem aqui. Agora vamos ver na escala de Mi maior. O que acontece na escala de Mi maior? Do Mi para o Fá, o que é? É um semitom. Isso pode? Não, não pode. Tem que ser um tom. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Ah, eu tenho que usar um artifício. Eu não posso deixar assim, semitom aqui. Eu preciso fazer um artifício. Eu preciso colocar um sustenido no Fá. E aí eu vou ter, sim, aí eu vou ter um tom inteiro. Muito bem, combinou. Agora, do Fá sustenido para o Sol, o que tem? É um semitom. Pode? Não, não pode. Então, o que eu tenho que fazer de novo? Eu tenho que usar um artifício. Eu tenho que colocar um sustenido aqui. E agora eu tenho o quê? Eu tenho um tom. No teclado é fácil ver isso. Vão lá no teclado de vocês e olhem para ver se não é verdade.
Depois do Sol sustenido para o Lá, o que eu preciso ter? Um meio tom. E aqui eu tenho um meio tom. Então, tá tudo certo. Certo? Aqui tá certo, pode. Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Agora do Si pro Do. É um meio tom aqui. Pode isso? Não. Então, o que eu tenho que fazer nesse Dó aqui também? Eu tenho que colocar um sustenido. E agora eu vou ter um novo tom aqui. Olha lá. Tá combinando? Um tom, meio tom. Um tom, um tom. E agora, do Dó pro Ré? Eu tenho um semitom, não pode. Olha lá. Tem que ser um tom. Então, o que eu faço? Eu boto outro sustenido aqui. Olha só como tá ficando a nossa escala. Linda! Tom, tom, tom. Então, eu vou ter outro tom aqui. Pode isso? Pode. E para terminar, do Si pro Dó, eu tenho do Ré sustenido pro Mi, eu tenho um semitom. Olha aí. Combinou essa escala e essas são escalas maiores. Você viu que combinou agora? Mas é preciso que essa escala tenha esses sustenidos. Senão, ela não vai combinar. Agora, o outro exemplo de escala é uma escala que começa no Lá bemol. Existe? Sim. Existe escala para todas as notinhas, para todas as 12 teclas, as 12 teclas da nossa oitava. São 7 brancas e 5 pretas. Então, dá 12. Todas as teclas têm uma escala que é construída em cima dela. Então, aqui no Lá bemol, eu preciso fazer um tom daqui para cá. Do Lá bemol para o Si, eu tenho um tom e meio, né? Pensa bem. Então, eu vou pintar o Lá bemol, porque o Lá bemol é na pretinha também, tá? O Lá bemol. Então, eu vou pintar o Lá bemol aqui. É na pretinha. Então, Lá bemol, Si, dá um tom e meio. É muito grande. Não dá. Não pode. Então, eu vou usar o mesmo artifício. Eu vou botar um bemol aqui. Lá bemol, Si bemol. Ah, ficou certo agora? Ficou. Ficou um tom. Do Si bemol pro Dó, também tem um tom. Desse Dó aqui, para a próxima nota, que é o Ré, tem que ter o quê? Um semitom. E aqui não tem, tem um tom. Então, vamos colocar um bemol aqui, que vai abaixar a minha nota, aproximar ela do Dó e fazer um semitom. Fiz de vermelho. Um semitom. Tom, tom, semitom. O próximo intervalo tem que ser um tom. Olha lá, daqui para cá tem que ser um tom. E tem um tom e meio do Ré bemol para o Mi. Então, o que eu tenho que fazer? Colocar outro bemol aqui. Vamos comparar. Tom, tom, meio tom. Tom. Agora eu preciso outro tom, do Mi bemol para o Fá. Tá certo, tem um tom. Do Mi bemol para o Mi natural, meio tom. Do Mi natural para o Fá, mais meio tom. Meio com meio dá um tom. Certo? Do Fá para o Sol, também eu tenho um tom. Aqui é Lá bemol, aqui também vai ser Lá bemol, certo? E aqui, então, eu tenho meio tom. Assim são construídas todas as escalas. Conforme for necessitando da presença de acidentes, elas são construídas. Uma tarefa para você aprender de verdade, faça essa tarefa. Construa todas as escalas
em cima de todas as notas do piano. Dó, dó sustenido, ré, ré sustenido, mi, fá. Vai fazendo todas as escalas e vai construindo para você ver como é interessante. Você nunca mais vai esquecer. E aí você vai perceber que essas escalas foram colocadas aqui para você conseguir decorar a ordem delas. Com essa construção das escalas, eu chego nessa ordem aqui, ó. Isso é o ciclo das quintas, né? Então, o dó maior não tem nenhum acidente, o sol tem 1, o ré tem 2, o lá tem 3, o mi tem 4, o si tem 5 sustenidos. O fá sustenido tem 6 sustenidos. O dó sustenido tem 7 sustenidos. E quando eu venho para o lado de cá, eu diminuo 5. Dó, si, lá, sol, fá. Eu chego no fá, dó, fá. Então, eu diminuo 5 quando eu venho para esse lado do círculo. Dó, si, lá, sol, fá. Aí chega no fá, 1 bemol, 2 bemóis, 3 bemóis, 4 bemóis. E assim eu consigo aprender a ordem das escalas e como elas aparecem. E quando eu for estudar no teclado, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar isso daqui. Isso aqui fica bem fácil de estudar as escalas, porque você vai acrescentando um acidente de cada vez, até você estudar todas as escalas. É importante saber isso daqui. Por que é importante? Porque também vai ser importante na parte harmônica, na camada harmônica. Nós estamos falando bastante da camada harmônica hoje. Por quê? Por causa dos tons vizinhos. Então, eu sei que o tom vizinho de dó é sol e fá. Então, esses tons aqui são mais usados nas composições, porque eles são vizinhos. Esses tons aqui são mais usados entre lá, ré e mi, porque eles são vizinhos. É muito mais raro e difícil eu ter um lá maior e um mi bemol, que é um tom muito distante. Pode ter, mas é muito mais difícil. As harmonias se encadeiam melhor nos tons vizinhos. Tira um print daqui, ou você encontra em qualquer livro de teoria, você vai encontrar isso daqui, e faça a tarefa, e estude, desenhe as escalas no seu caderno, todas as escalas. Desenhe elas no seu caderno e coloque elas aqui no ciclo das quintas. Vai ser muito importante para você fazer isso, tá? Agora, saber as escalas, quando eu sei as escalas, eu sei um padrão, eu envelopei um padrão de tonalidade, um padrão de notas, um padrão de posição da mão, um padrão melódico. Eu envelopei, eu sei. Eu bati o olho, eu vi que é uma escala de dó, eu já saio tocando. Eu sei que dedo eu vou pôr, eu sei para onde eu vou. E arpejo? Os arpejos, normalmente, eu vou usar a primeira, vou fazer com vermelho, eu vou usar a primeira, a terceira e a quinta nota da escala. Primeira, terceira e quinta nota da escala. Depois repete de novo, primeira, terceira e quinta nota da escala. Isso são os arpejos. Sempre primeira, terceira, ó, terceira e quinta nota da escala. Mesma coisa aqui. Eu vou ter o arpejo de lá bemol. Começa em lá bemol, lá, dó, é a segunda nota do arpejo, mi bemol é a terceira nota do arpejo. Então, eu tenho arpejos e escalas muito ligados entre si. Então, agora eu vou dar um exemplo de como eu posso fazer isso. Mi maior. Si maior. E agora o lá bemol que eu pus ali.
Outro acorde bem distante. Então, eu já tenho isso padronizado dentro da minha memória. Eu sei construir essas escalas de cor. Eu toco qualquer escala de cor. Então, quando eu bato o olho na partitura e eu vejo que tem uma escala, eu já identifico imediatamente e já consigo tocá-la, facilitando a leitura dessa maneira. Arpejos. Quando eu bato o olho na partitura e vejo primeiro, terceiro e quinto grau. Agora eu vou fazer um Lá bemol. Ó, primeiro. Tá vendo? Eu sei decor. O que eu fiz? Eu já sabia os padrões de cada acorde, os arpejos. Então foi fácil para mim montar isso daqui. Vocês viram como é importante? Então façam tarefa de casa, construir as escalas e os arpejos e colocar no ciclo das quintas. Então hoje nós vimos muitas coisas da camada melódica e como elas se relacionam com a altura das notas, com os sons. Se você canta, é se você está desafinado ou não. Tocando um instrumento, também dá para ver se está desafinado ou não. É tudo nessa camada melódica, que a qualidade do som vai transparecer. Então vamos ter sempre muito cuidado ao estudarmos essa camada aqui melódica, porque ela é o discurso musical, é com ela que a gente se faz entender, que a gente se comunica com as pessoas. Ó, podem perguntar, escrevam embaixo aí do meu vídeo, escrevam as perguntas que eu vou responder, tá bom? Tchau!